Aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Pai que está presente nessa noite. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença dEle? Dê mais um brado de louvor. Agrade, adore, exalte, glorifique aquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor das nossas bocas e do nosso coração. Tudo é teu, Senhor. Toda honra é tua, toda glória é tua. Aleluias. Glórias ao Senhor. Amém, igreja? Oh, glória. Ainda de pé, sem demora. Pega a sua Bíblia comigo. Abra ela comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 9 e 10. Que bênção! Nós chegamos ao 4º dia da nossa campanha. 1/3 já foi. Já conseguimos completar 33% dos dias que a gente ainda tem que cumprir. Ponto 3, né? Quem está contando aí comigo? A gente conta dinheiro, gente. Por que a gente não vai contar? Tudo que a gente entrega ao Senhor, a gente precisa ser detalhista, ser preciso, ser direto, olhar os detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhe. E se você está cansado, ou está pensando em se cansar, que em nome do Senhor Jesus, que você receba um renovo, que você complete os 12 dias dessa campanha na sua vida, na minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus, para a edificação das nossas vidas, amém? Quem já encontrou? Só tô enrolando para você encontrar. 1 Pedro, no Novo Testamento, gente. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Vai bater um desespero, lembrei, Érica, que eu pus o óculos aqui. Achei. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Amém? Aleluia. Amados, nesse 4º dia da campanha, hoje nós vamos falar sobre o governo sacerdotal. Pode se assentar, querido. Fica à vontade. Só não conversa com seu irmão do lado, que se você bobear, o culto acaba e a gente não consegue receber a glória, a presença, a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos falar sobre o governo sacerdotal. Guerra vencida de joelhos. E se nós falamos sobre governo, nós precisamos nos lembrar que nós estamos vivendo uma vida cheia de governos, né? Por onde a gente vai, parece que alguém quer governar a nossa vida. Nós vivemos num país governado por um presidente, numa cidade governada por um prefeito, por um mundo que tenta também exercer poderes através dos governos. Mas se nós olharmos para a nossa alma, para a nossa vida individual, para dentro de cada um de nós, quem é que tem nos governado? Se a gente fosse colocar numa balança a nossa vida, quem mais dita as regras? Quem mais dá a direção? Quem mais faz as escolhas que nós decidimos? Quem mais é o responsável pelo caminho que a nossa vida está tomando?
A gente recebe muitas influências, a gente recebe muitas escutas, muitas palavras, aliás, a gente escuta muitas coisas, a gente recebe muitas informações. Mas nós que somos cristãos, nós precisamos entender que quem precisa governar a nossa vida não está disposto a negociar ou equilibrar o governo dela. No reino do Senhor, a vida que nós entregamos a Ele não pode ser dividida. Não existe uma balança de quem pesa mais e de quem pesa menos. No governo das nossas vidas existe um trono. No governo das nossas vidas existe um rei. No governo das nossas vidas existe um sumo sacerdote que venceu a morte, que morreu na cruz, que pagou o único e exclusivo preço para que nós pudéssemos viver, não como escravos, não como pedaços de carnes divididos em pequenos membros, para que possamos ser separados em determinados lugares, para que possamos ser aceitos em outros ou excluídos em algum. O Senhor nos quer em totalidade. É por isso que Ele não divide o seu reino, Ele não divide o governo dEle, da minha vida, da sua vida com ninguém. E Ele não nos chama para sermos escravos, Ele nos chama para sermos sacerdotes. Quando nós lemos essa carta, essa passagem de 1 Pedro, onde ele diz que nós fomos uma geração escolhida, para vivermos não como escravos, não como servos de um rei, porque um rei deste mundo material tem súditos, e os súditos são servos deles, não por escolha, mas por um governo tirano, hereditário, que não abre espaço para conversa, para misericórdia, para opções. No reinado do nosso Deus, por maior que seja o rei, que Ele é o único Senhor e Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele quer dar a nós o direito de sermos sacerdotes. Você já parou para pensar, para entender o que é viver em um governo sacerdotal? Você já parou para entender o poder que existe dentro dessa palavra? Como nós já sabemos, governo é uma forma de autoridade. Todo governo, ele é adquirido através de nós termos poder sobre ele. Quem aí conhece alguém que governa alguma empresa, que é presidente, que é diretor? Talvez você conheça o próprio prefeito, não dessa cidade ou de outras. E você também já ouviu falar e tem acesso ao nosso presidente do Brasil. Ele governa o país. Toda vez que alguém exerce governo sobre alguma coisa neste mundo, o governo do mundo está sempre ligado a uma manipulação, a uma persuasão, a um convencimento, seja por eleição ou por imposição ou por hereditariedade. Todos os governos deste mundo terreno são exercidos e manipulados porque buscam poder, porque buscam vantagens, porque buscam lucrar. E essa é uma das maiores lutas da igreja, para que esse poder de governo mundano não entre nos nossos corações, para que nós não sejamos pessoas manipuláveis por um bom discurso, para que nós não sejamos pessoas que são exploradas para que pequenos grupos tenham vantagens. Não é esse o governo que o Senhor quer colocar sobre as nossas vidas. Quando o Senhor coloca que nós exercemos governo,
ele está ligado sim à autoridade que nós conhecemos, mas não uma autoridade vantajosa, mas sim uma autoridade ministerial, não sobre pessoas, mas sobre principados e potestades e hostes malignas. O poder que nós temos dentro do reino do Senhor como sacerdotes não é para manipular, não é para exercer poder ou tirar vantagem das pessoas, é somente e exclusivamente para que nós possamos sermos servos dos nossos irmãos, conservos. Era esse o poder que todo sacerdote tinha. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram escolhidos por um regime de hereditariedade. Eles precisavam ser filhos de uma determinada tribo, como nós conhecemos a tribo de Levi. Antes deles também existiam também os sacerdotes e os patriarcais. O próprio Abraão, Adão, Noé, Jacó foram sacerdotes das suas famílias. Depois que a lei apareceu, a lei que foi entregue a Moisés, o sacerdote foi dirigido para uma tribo chamada Levi, a tribo de Levi. E somente os descendentes da tribo de Levi poderiam exercer o sacerdócio. Só que mais uma vez, o homem começou a corromper o sacerdócio. O que antes era um governo de serviço, de servir ao próximo, de aproximar o povo de Deus, de fazer com que os pecados fossem perdoados através da entrega dos sacrifícios. Eles começaram a novamente a exercer poder, e na época de Cristo, o sacerdócio não era mais por hereditariedade, ele chegava a ser comprado por influência de Roma. Os sacerdotes pagavam para ser sacerdotes, mais uma vez, corrompendo o que Deus colocou como santo. Quando nós olhamos para o governo de sacerdote dos homens, sempre existiu aqueles que sabiam se distanciar dos pecados do mundo, mas também, assim que um sacerdote santo morria, um sacerdote corrompido se levantava. É por isso que quando Jesus chega, a linhagem dele não é uma linhagem de Levi, não é uma linhagem humana, é uma linhagem santa, pura, plena, eterna. Ele não mais entrega animais para pagar os nossos pecados, porque isso não existia mais como fim. Ele entrega o seu próprio corpo, mostrando que apesar de não ser pecador, apesar de não cometer nenhum pecado, de não merecer, ele se fez pecador no nosso lugar, para pagar de uma vez por todas, não com sangue de cordeiro ou de pombas, mas com sangue divino, puro e eterno de rei. O único e necessário sacrifício, para que de uma vez por todas, homens corrompíveis não entronizassem mais o que o sacerdote de Deus deveria fazer. Não existe mais corrupção, não existe mais destronação, percas de homens que eram de Deus e depois homens que não eram, para exercer o governo sacerdotal. Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote, o único que merece, que é e que era. E é por isso, além disso, que ele não morreu. Ele continua exercendo por ele o pecado que você cometeu ontem. E o pecado que nós cometeremos no futuro, ele vai continuar sendo perdoado, porque o sacerdote que ofereceu o sangue para o sacrifício do meu e do seu pecado continua vivo, o sangue dele continua poderoso, o sangue dele ainda faz efeito sobre a minha e a sua vida, o sangue dele ainda exerce poder sobre principados e potestades. Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a derrota, ele tem poder sobre qualquer pecado que
que nos envergonhe, que nos derrube. É através dele que nós exercemos um governo sacerdotal, porque sobre cada sacerdote pode existir alguém maior. Quando Abraão conquistou uma terra, ele foi até o sumo sacerdote, um sacerdote grande chamado Melquisedeque, e entregou a ele as ofertas. Esse homem surgiu, apareceu, nascido de mulher, nascido de homem, mas existiu de repente no livro de Gênesis, para provar que todo sacerdote não é sozinho, não está acima de ninguém. Sempre existirá alguém maior do que um sacerdote que nós conhecemos. E é por isso que eu posso e você pode, todos nós podemos ser sacerdotes. Sabe por quê? Depois que Jesus venceu a morte e foi crucificado, não existe mais ninguém maior do que Ele. Nós podemos hoje, pela fé, através de quem nós cremos, exercer dons, fazer com que as coisas aconteçam através da nossa vida, pelo instrumento que nós somos, pelo poder de Deus. Mas isso não nos torna maiores ou menores do que as crianças que estão hoje aqui, do que as pessoas que estão aceitando Jesus hoje aqui talvez, ou amanhã, ou o mais velho ou o mais novo homem que reconhece Deus como seu único e suficiente Salvador. Nós não precisamos mais exercer poder sobre as pessoas, porque o sacerdote agora somos nós. Ele nos escolheu para sermos sacerdotes reais. Você pode levantar a sua mão e declarar: eu sou um sacerdote. Nós não precisamos mais estar correndo atrás de pessoas que exercem cargos eclesiásticos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, acreditando ou colocando a nossa fé sobre elas, porque através dos nossos olhos carnais eles têm mais fé ou menos fé. A palavra de Deus nos liberta de qualquer hierarquia espiritual. Ele está dizendo que nós, mulheres, não. Homens, não. Aqueles que retêm mais dons, também não. Ele está dizendo que nós, pequenos e grandes, homens e mulheres, jovens e velhos, pecadores, arrependidos, cheios de poder ou cheios de cansaço, vazios de fé, mas mantendo a esperança naquele que vive e reina para sempre. Nós somos sacerdotes reais. Isso é tão libertador, irmãos. Se nós pudéssemos ver a grandeza dessa palavra, se nós pudéssemos dividir isso com cada pessoa que passa ao nosso redor nas ruas, andando conosco de ônibus, convivendo conosco do nosso trabalho na escola, a gente olha para as pessoas, falta esperança, falta amor, falta perdão, porque elas entendem que elas não são mais merecedoras desse Deus tão glorioso e tão poderoso, que a misericórdia de Deus se cansou dela ser pecadora, dela exercer sempre o mesmo pecado, cometer o mesmo erro, está suja, imunda, cheia desse lamaçal que é a vida do homem, a vida do mundo sem Deus. Se cada um de nós pudéssemos entender a preciosidade, o poder dessa palavra, que nós carregamos o sacerdócio real, por onde nós formos, o governo de Deus está sobre nós. Você já parou para pensar nisso? Nós fomos chamados para exercer um governo sacerdotal. E é por isso que eu te perguntei: quem governa as nossas vidas? Eu tenho certeza
que o ano de 2025 foi um ano de bênçãos para você. Que o ano de 2025 também foi um ano de dificuldades para você. Mas quando o Senhor coloca na vida do nosso pastor, o nosso líder, um propósito tão grandioso como esse, nós precisamos entender que o Senhor usa os cargos eclesiásticos para trabalhar em nós como corpo de Cristo. E é chegada a hora de você, homem e mulher de Deus, jovem, criança, que está hoje aqui ouvindo essa palavra, entender que o governo sacerdotal precisa ser inteiriço sobre as nossas vidas, precisa ser contínuo, precisa ser constante, não através de balanças, aonde eu exerço hoje aqui o meu maior poder sacerdotal e hoje aqui o meu poder profissional, não. Com o Senhor, a plenitude de governo durante todas as nossas vidas, durante toda a nossa vida, a sua vida. Nós precisamos ser sacerdotes reais. Tá bom, pastora, eu já entendi. Amém ou não amém? Entenderam? Tá fácil. Como que faz agora, irmão? É tão fácil falar, não é? É tão simples a gente olhar para as escrituras e perceber o caminho de construção pedagógica, como o pastor mesmo nos falou, que Deus colocou para que nós pudéssemos entender como é que o sacerdócio pode operar nas nossas vidas. É maravilhoso perceber que somos nós agora que podemos nos achegar ao trono, que podemos nos achegar ao altar e pedir perdão e permanecer purificado e manter o fogo consumidor dentro desse altar dos santos, nos aproximarmos dele quando nós quisermos. É fácil, mas eu preciso te ensinar que existem coisas essenciais para um governo sacerdotal nos manter firmes durante essa vida, porque as guerras só poderão ser vencidas se nós estivermos mantendo o sacerdócio real pelo qual Ele nos chamou. E existe algo essencial que eu quero colocar como em primeiro lugar, para que você entenda que um governo sacerdotal é construído por 3 pilares essenciais. Repita comigo: o primeiro deles é o essencial, o indispensável. Amém? Não precisa mais falar, senão vocês já vão repetir demais. O primeiro pilar essencial e que precisa ser mantido na nossa vida é o que o livro de Êxodo nos mostra quando Moisés foi direcionado para a terra prometida. E o Senhor disse: Moisés, eu vou com você, vai. E Moisés disse: eu não arredo o pé daqui, se a sua presença não for comigo. O essencial para nós mantermos um governo de sacerdócio é a presença dEle, é estarmos na presença dEle, porque nas bênçãos ou nas dificuldades, no dia a dia ou no espontâneo, nas correrias da nossa vida, a presença do Senhor é a única e exclusiva. Eu não vou chamar de ferramenta, eu vou falar que é o necessário. A gente se supre de tantas ferramentas para essa vida, não é? Primeiro é a escola. Eu sou professora, gente, eu amo falar isso, mas é essencial a gente estudar, mas não é fundamental. Quantas pessoas aqui se acham desmerecidas porque não conseguiram terminar os estudos, não vão conseguir fazer uma faculdade ou abandonaram a faculdade, sabe? Tem pessoas que passam anos e anos sem conseguir um emprego formal, trabalhando dentro de casa, que não é fácil, irmãos. Estou toda queimada, coloquei hoje lá. A gente não ganha nem periculosidade quando isso acontece. Está lá se queimando,
machucando. E a gente se acha menos merecedor. A gente acha que o nosso ofício é invisível. A gente não vê um governo de sacerdócio dentro de alguém que tem uma falta de amor próprio, que acha que é um derrotado, que acha que é alguém que foi menosprezado. E eu quero te dizer que isso não é o essencial. Se o homem não te vê, se você não foi capacitada pelas coisas necessárias deste mundo, entenda que o essencial, o que é exclusivo, o que é inegociável, a bênção que você não pode abrir mão, é a presença constante dele na sua vida. Pode homens se levantar e cair ao seu redor, podem muralhas serem destruídas, podem castelos ser edificados, podem fortunas chegarem às suas mãos, ou então as decepções da vida, tudo isso passa, mas a presença dele não passa. De dia e de noite, no mais profundo vale, no mais alto monte, por onde nós andarmos, a presença dele precisa estar conosco. Todo governo sacerdotal só é exercido se a presença do Senhor estiver conosco. É através dela que, com medo ou sem medo, com recursos ou não, tudo pode estar imperfeito se o perfeito estiver conosco. Quando a presença do Senhor está nas nossas vidas, até a morte não nos abala. As dificuldades vêm, as derrotas vêm, as dificuldades passam, mas a presença do Senhor é a única coisa que nos sustenta. Você pode agradecer por Ele nessa noite, porque em todo o tempo Ele está contigo. O segundo pilar que nós precisamos manter para exercer um governo sacerdotal é o lugar onde o sacerdócio é construído. Quantas aqui são donas de casa? Pode levantar a mão, amém. Quantas são donas de casa que não trabalham fora, são exclusivas dos seus lares? Quantos homens aqui trabalham fora? Empresários? Ou são ligados a alguma empresa? Quantos estão sem emprego? E se nós formos olhar, a nossa vida ela é muito inconstante ao longo do tempo. Hoje talvez você seja um empresário de sucesso. Hoje talvez você não seja um empresário de sucesso. Hoje talvez você é o melhor funcionário da sua empresa. Ou você está procurando um grande emprego. Mas a inconstância desse mundo nos faz viver uma vida peregrina. A gente não para em lugares constantemente. A gente começa a vida em um lugar e termina em outra. E no meio desse caminho a gente passa por vários lugares. Ou trabalhando, ou morando, ou passeando. Mas nós estamos em constante caminhar. E é por isso que o governo sacerdotal possui um escritório muito secreto. Que ele anda conosco. O nome dele é altar. Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, nós precisamos carregar conosco o altar de Deus. É no altar onde nós entregamos o que nós temos e o que nós não temos. É no altar onde nós entregamos o que nós queremos e o que nós rejeitamos. É no altar onde nós somos construídos, edificados, quebrados e reformados. É no altar que o Senhor exerce em nós o sumo sacerdócio. E se nós dependermos de estruturas físicas para termos um encontro com Ele, nós não estaremos sendo
governantes sacerdotais. É ali, de joelho, no escritório do governo sacerdotal, que eu busco as respostas para esse mundo, que eu busco o consolo que o Senhor me dá. O livro de Hebreus nos diz que nós temos que nos aproximar com confiança no trono da graça, porque é esse trono que conecta o teu mundo com o céu. É esse trono que vai fazer de nós, apesar dele não ser fixo, ele não tem CPF, ele não tem endereço, mas ele vai fazer de nós homens e mulheres celestiais antes mesmo de nós estarmos morando no céu. É este trono, é esse escritório de governo sacerdotal que vai fazer com que a nossa mesa seja mais baixa. Porque quando nós estamos exercendo funções, você já percebeu que a mesa do chefe é sempre a maior? Você chega num lugar, tem 5 mesas, a maior é a do chefe, a mais larga, a mais bonita, porque ele fica sentado resolvendo os seus problemas, os problemas da empresa, o problema dos trabalhadores, lendo, escrevendo, despachando. Agora no escritório do governador sacerdotal, a mesa é baixa, porque a posição é de joelho. A humildade do governo sacerdotal, ela é exercida aonde ninguém vê, para que nós possamos refletir a glória dele quando nós nos aproximamos dele. É de joelho, em constante oração e busca, que nós somos edificados e transformados pela presença dele. É por isso que nós precisamos entender que o lugar mais seguro para nós exercermos o nosso governo de sacerdotes, independente de onde nós estejamos, se você hoje está buscando um emprego, seja justo e correto na busca disso. Se você hoje está trabalhando dentro de casa, exercendo a sua função como mãe, como dona do lar, seja correta e pura nisso. Se você está em outro lugar exercendo um governo sacerdotal, nós precisamos entender que aquele que tudo vê está conosco para que nós sejamos luz em meio às trevas. É ali no meio do vale, no meio das dificuldades, no meio do mundo das trevas, que nós mostraremos que nós não dependemos de donos, de lugares ou de governos para sermos honradas, para sermos honrados. Porque o nosso sumo sacerdote nos prepara enquanto nós estamos com ele nesse escritório. Eu quero te pedir um grande favor. Escolha um lugar da tua casa para que você formalize esse altar, para que você determine constantemente uma conversa, um encontro com ele. Porque se nós temos um lar, ele só existe porque Deus permitiu. E se nós não tivermos um tempo para ele, para buscarmos a presença dele, para nos reunirmos com ele, nós não estaremos sendo bons governadores. O governo do sacerdócio precisa de uma constante busca, de joelhos. Eu preciso caminhar também ainda para o final para te dizer que essa conexão que nos leva ao Senhor, ela nos faz viver coisas extraordinárias, irmãos. Durante toda a pesquisa para poder falar sobre o que o Senhor tem poder nas nossas vidas quando nós exercemos o governo sacerdotal que Ele nos escolheu para isso, eu me lembrava muito do rei Ezequias. E eu sei que existem pessoas hoje que estão vivendo situações tão difíceis e que entrou em 2026
com uma grande muralha ao seu redor. E eu volto a dizer o que eu já havia dito, não é à toa que o Senhor colocou essa campanha para te cobrir de ferramentas, de poderio espiritual, para que você entenda de uma vez por todas que existe um Deus guardando a sua vida. E quando eu olhava para este homem, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, o Senhor me fez lembrar que existiu algo sobrenatural. Eu amo a manifestação de Deus nessa terra. Eu amo quando Deus usa instrumentos, homens e mulheres, animais, para exercer a magnitude do poder dele. Mas o que mais me agrada aos olhos, o que mais move a minha fé, é quando Deus faz do nada um tudo, nenê. Quando o rei Ezequias foi desafiado a perder o seu trono, a perder o seu povo por um império do rei da Síria, Senaqueribe, estava buscando entrar no reino de Judá e começou a fazer afrontas ao rei Ezequias. E nós estamos vivendo afrontas em todos os lugares aonde nós vamos. As pessoas estão discutindo a nossa fé, tornando impuro o que é puro e ainda colocando sobre nós a vergonha de manifestar o que nós sentimos. O que é pecado não pode mais ser apontado como pecado, o que é errado não pode mais ser apontado como erro. E somente aqui dentro nós temos a liberdade de mostrar através da palavra o que nós defendemos como fé. Existem muitas pessoas sofrendo preconceito, tormenta, para tentar viver nesse mundo. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que vê todas as coisas, que através do seu governo e do seu sacerdócio real, para aqueles que são fiéis a Ele, Ele não precisa de homens ou mulheres para fazer o que é necessário na sua vida. Quando Senaqueribe desprezou o rei de Ezequias, o Deus de Ezequias, Ezequias foi até o Senhor e começou a orar dizendo: ouve, Senhor, essas palavras que afronta, escuta o que o inimigo tem falado contra ti, não contra mim, contra ti. Ele está zombando, desprezando o Deus que eu sirvo. Ezequias começou a descrever a zombaria que o rei da Síria estava fazendo contra o governo que Ezequias exercia em Judá. Só que o reino de Judá era muito menor do que o reino da Síria. O rei da Síria chegou a desprezar o exército de Judá, dizendo: me fala quantos homens você tem, eu vou te mandar um cavalo para cada um. Desprezando o poder bélico que ele tinha. Só que Ezequias deitou, nenê, e à noite chamou todos aqueles que estavam próximos a ele, colocou roupas de estopa, de humildade, de humilhação, e os pôs a orar. E quando Ezequias orou, o Senhor respondeu a ele dizendo: olha e vê o que eu vou fazer com esse rei. Eu vou colocar o meu anzol no seu nariz e um freio na boca dele, e por onde ele veio, ele vai voltar sem levantar uma flecha contra o seu povo. E à noite, sem um homem se levantar, sem uma arma ser levantada, sem nenhuma bomba ser jogada, sem um fogo ser hasteado, 185.000 homens da Síria morreram dentro da sua barraca. Não despreze a sua fé, não despreze a autoridade que o Senhor te deu, não despreze a intimidade que nós podemos exercer com Ele, porque o que homens e mulheres não podem fazer, o Senhor faz, o Senhor fez e continua fazendo, porque Ele é rei, porque Ele é sacerdote, porque Ele é poderoso, porque Ele opera, Ele impera sobre reinos, sobre principados, sobre potestades. Ele tem poder para derrubar qualquer muralha, Ele tem poder para curar
curar qualquer doença, Ele tem poder para libertar qualquer cativeiro. Ele continua fazendo, Ele continua exercendo. Ele é o sacerdote real, Ele é a estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é e sempre será. Por que nós precisamos entender que nós estamos menosprezando a promessa? A promessa que nós somos sacerdotes reais. Depois que nós estamos aprendendo o que Ele nos pede, sendo edificados pela Sua palavra, nós precisamos compreender que a minha parte não é atrair a presença dEle, é perceber a presença dEle, porque Ele está conosco. A minha parte não é buscar aonde Ele está, mas é tirar um tempo da minha vida para me encontrar com Ele. Porque se você ajoelhar hoje aqui, Ele está aí. Se você sair daqui e for lá na frente de qualquer centro umbandista, de qualquer cemitério, de qualquer casa noturna, Ele também vai estar lá. O Senhor não está a um passo de nós, Ele está a um joelho de nós. Se eu me ajoelhar, se eu fechar os meus olhos e clamar pela presença dEle, ali Ele estará. Mas existe uma coisa que nós precisamos finalizar e entregar a Ele: o fogo. O fogo. Eu sei que nós não temos buscado o Senhor como Ele nos busca, mas se existe uma coisa que o Senhor não se cansa, é de nós. Ele é tão maravilhoso nisso, porque não foi nada que nós fizemos ou que nós iremos fazer que vai mudar o amor que Ele sente por nós. O Senhor não se cansa de nos amarmos, o Senhor não se cansa de nos buscarmos. Mas o que nós precisamos entender para que o nosso governo sacerdotal seja exercido é que a presença está conosco, o escritório, o altar anda conosco, mas o fogo precisa ser queimado, precisa ser cuidado, precisa ser constantemente alimentado. E eu quero te perguntar nessa noite: como é que você tem alimentado o fogo do teu altar? Como é que você tem exercido a busca plena, não só pela presença, mas de sentir o poder? Fogo, meu irmão, é poder de Deus. Fica de pé comigo. E eu quero te desafiar nessa noite. O governo sacerdotal já existe antes de você nascer. As promessas do Senhor nos seguem há milênios. As promessas do Senhor existem antes de nós pisarmos o pé nessa terra. Mas existe algo que nós precisamos entender: que o poder dEle precisa ser buscado através das nossas vidas. Que nesse ano de 2026, Camila, nós busquemos o fogo do nosso altar. Eu não estou pedindo, meu irmão, para você sair rodando ou falando em línguas aqui. Eu não estou pedindo para você exercer o seu fogo ministerial de uma maneira pentecostal, como nós estamos e sabemos que existe, e nós respeitamos como casa, como igreja, quem exerce esse tipo de ministério. Eu sou uma delas. De vez em quando, pastor é mais, pastor aqui também, mas eu quero te perguntar: quando é que o fogo do Senhor se manifesta na tua vida? Se você ainda não experimentou a presença desse fogo sobre o teu altar, eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero colocar no seu bloquinho de metas de 2026, deixe o fogo queimar dentro de você.
Se alimente do que você não conhece de Deus. Busque a presença sobrenatural desse Deus que tem coisas inimagináveis, indescritíveis, irreconhecíveis, que são guardadas para mim e para você. O sacerdócio do Senhor não nos pesa, pelo contrário, ele é leve, porque não somos nós que ganhamos a peleja, ela vem dele, é através da intimidade, é através da oração, é através da busca. Mas o que nós não podemos deixar é que esse fogo, essa chama sacerdotal seja apagada em nós, porque quando não há luz, as trevas invadem. O Senhor é fogo consumidor, pastor. Ele se apresentou a Moisés na sarça ardente. Ele se apresenta através de raios, relâmpagos, trovões. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que houve trevas, porque a presença dele não estava mais conosco. Aonde está a nossa luz? Aonde está a nossa chama? Aonde está o nosso fogo consumidor? Aonde está aquilo que queima, que arde em nós, que fazia com que nós o buscássemos de madrugada, que fazia com que nós tivéssemos desafios na sua palavra, desafiando a fonte, desafiando aqueles que não conhecem? Busque a presença dele. Você pode estar dizendo para mim, pastora, mas eu sou fraca, eu caí, eu tenho muita dificuldade. Querido, Deus jamais procura pessoas perfeitas. O Senhor procura pessoas posicionadas. O Senhor procura pessoas que querem exercer um governo de sacerdotes, representantes da sua palavra. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser dependente da presença dele. Não é sobre estar correto, é sobre estar vivendo na verdade que é ele. Não é sobre o poder que você tem, mas é sobre você se render ao poderio e governo dele, porque é ele quem vai fazer com que nós sejamos governadores sacerdotais. Levanta a sua mão para onde você quer governar. A tua casa, o teu trabalho. Qual é o desafio de 2026 que você não consegue vencer? Pastor, eu quero tudo. Então levanta essa sua mão e roda, meu irmão, e diz: eu quero governar sobre as nações. Eu quero governar sobre os meus filhos. Eu quero governar sobre o meu trabalho. Eu quero governar sobre os meus amigos. Eu quero governar sobre o ministério da minha igreja. Não como um mandante, não como um cargo superior, mas como um servo de Deus que leva a palavra, que leva a chama, que leva a presença. Vem aqui buscar nesse altar. Vem aqui na frente hoje, nessa noite. Você que apesar de tudo, apesar de ser imperfeito e inconstante, busca a presença de Deus. Eu quero orar por você enquanto nós adoramos. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Diga teu fogo. Você é sacrifício. Teu fogo. Governo sacerdotal não é para mandar, é para servir, pastor. E muda servir a todos. Através da transformação, através da busca, através da entrega, Ele vai fazer de nós o exercício do governo sacerdotal. Se ofereça a Ele nessa noite aqui. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido.
Escute, querido. Se você ainda não chegou até aqui onde você está, eu preciso te dizer que aquele que espera a sua vitória através da sorte está contando com o acaso. Nós precisamos entender que a nossa vitória ela já veio por um decreto. A Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos quando nós não estamos posicionados como sacerdotes. O governo do céu se posiciona e um exército de Deus vem trabalhar ao teu favor. Não há principados ou potestades que possam resistir o seu posicionamento. É por isso que o inimigo tenta te derrubar. É por isso que o inimigo tenta tirar as tuas forças. Porque ele sabe que quando você tiver a consciência de quem você é em Deus, não pelos seus méritos, ou pelas suas atitudes, ou pela sua inteligência, ou pelo seu dinheiro, ou pela sua posição social, ou por quem você é filho, ou de quem você é neto, mas pelo amor do Senhor, através dele, escolha própria, todos os decretos do Senhor, através da palavra dele, estarão sobre ti. Se posicione, exerça um governo sacerdotal. Chega de ser escravo desse mundo. Chega de querer governar como seu pai governava, como a sua mãe governava, de ser alguém bruto, agressivo, baseado nas ações dos homens e não nas ações divinas. O Senhor hoje te chama para mudar a sua posição nessa vida, para aprender com Ele, que soube nos governar com amor e que através desse governo de amor venceu o maior dos pecados, a maior luta do homem, que era a morte. Não há nada maior do que isso. E é por isso que nós precisamos nos posicionar, porque essa guerra na tua vida só vai acabar quando você for verdadeiramente um sacerdote dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu lar. Amém? Eu quero que em nome do Senhor Jesus vocês estendam as suas mãos. Papai, nós te adoramos e declaramos, Senhor, que hoje através da sua palavra nós quebramos as correntes que nos prendiam em outros governos, governos hereditários, governos sociais, governos de palavras ou maldições hereditárias, de traumas, como o próprio Renan nos falou na noite passada, que nos prendiam a exemplos, que nos mantinham posicionados em ciclos, em lugares onde não eram o caminho que o Senhor tem para nós. Que através, Senhor, dessa palavra, toda amarra, toda corrente que nos prendiam em maldições, em profecias, em palavras contrárias, sejam quebradas hoje pelo poder do sangue de Jesus. Que através dessa palavra, Senhor, nós possamos exercer o governo sacerdotal ao qual nós somos chamados, segundo o 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sacerdotes reais, para exercer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos irmãos. A atitude, Senhor, de sacerdotes, de servirmos a quem nós amamos e a quem ainda está em trevas, para que nós sejamos luz, para que nós sejamos transformados, para que nós possamos vencer, Senhor, não para a nossa própria vitória, mas para a vitória do Teu reino, para a vitória da Sua glória, para a Sua honra e para a Sua soberania. Assim nós declaramos, Senhor, que nessa noite nós seremos sacerdotes reais. Amém? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus.